Quando a gente ouve a palavra mago, o que vem à cabeça? Geralmente algo ligado a poder, a mistério, né? Mas e na Umbanda? O que essa palavra significa de verdade? Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas origens para tentar desvendar quem são essas figuras que despertam tanta curiosidade. A pergunta que não quer calar é essa. Afinal, quem são os magos da Umbanda? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa voltar no tempo. E olha, é voltar bastante no tempo. E o nosso ponto de partida talvez seja um pouco inesperado. Porque antes de falar da Umbanda em si, a gente precisa entender um arquétipo, uma figura universal, a do antigo mago sacerdote. Um papel que, na verdade, existiu em muitas, mas muitas culturas pelo mundo todo. E olha só a dimensão que esse papel tinha. Não era só sobre fazer rituais, não. O mago sacerdote era tipo o pilar da comunidade. Ele era o médico, o psicólogo, o conselheiro. Ele cuidava tanto do corpo quanto da alma, sabe? Do começo ao fim da vida das pessoas. Essa visão completa é super importante para a gente entender o que vem pela frente. E é aqui que a gente encontra a grande conexão. Esse modelo universal de sacerdote, que também era curandeiro, não é só uma curiosidade histórica, não. Ele é um reflexo exato da figura do Umbanda, lá nas tradições africanas que deram base para a Umbanda. A ligação é direta. Mas essa conexão vai muito além das funções. Ela está, na verdade, bem na nossa frente, escondida na própria palavra que dá nome à religião. Vamos dar uma olhada nessa ligação pelas palavras? Umbanda. É bom a gente guardar bem esse termo. Lá em terras africanas, isso não era só uma palavra. Era como se chamava a figura central mesmo, o guardião de toda a sabedoria e das práticas religiosas de uma comunidade inteira. E aqui, a coisa toda se encaixa de um jeito brilhante. A palavra que nomeava a pessoa, o sacerdote, acabou atravessando o oceano para batizar uma religião inteira no Brasil. É uma herança muito poderosa que ficou preservada na própria língua. Ok, a gente já entendeu a origem do nome. Mas e a religião em si? Pelos seus fundamentos, a Umbanda não surgiu do nada, por acaso. A crença é que ela tem uma origem divina, que veio de um plano espiritual superior, que é conhecido como a Grande Tradição. Esse grupo espiritual tinha uma missão muito clara: criar aqui no Brasil uma religião universalista, guiada pelos regentes do planeta, os orixás. Uma religião onde todo mundo fosse bem-vindo, sem importar de onde viesse. E essa ideia de uma origem divina fica muito bem resumida nessa frase, que é até poética. A Umbanda é vista como a filha dileta dos orixás sagrados. É uma imagem bem forte, que reforça essa ideia de uma religião que nasceu do amor e com a missão de acolher. Bom, se a religião tem uma origem tão elevada, faz todo sentido que ela também ofereça um caminho de crescimento para os seus praticantes, né? E é exatamente isso que a gente vê. Uma jornada espiritual em que o ponto mais alto, o ápice, é se tornar um mago. E essa jornada é como se fosse uma escada de evolução mesmo. Ela começa com uma base bem grande de umbandistas, onde todo mundo pode estar. Conforme se sobe, passando por filhos de fé, depois pais e mães no santo, o caminho vai ficando mais estreito, até chegar lá no topo, onde poucos, bem poucos mesmo, vão alcançar o posto de mago. E olha, chegar nesse último degrau não é uma questão de ter poder, mas sim de cultivar virtudes muito profundas. Exige uma vida inteira de esforço, de dedicação, de humildade e, no final, receber uma bênção divina, ser ungido pelos próprios orixás sagrados. Então, no fim das contas, o que fica dessa nossa conversa não é só a definição de um título. Fica uma reflexão sobre o tamanho do compromisso e da transformação pessoal que um caminho espiritual como esse exige. A questão não é só quem são os magos, mas sim o que é preciso se tornar para conseguir chegar lá.